de Êxodo, capítulo de número 38. Êxodo, capítulo 38. Vamos lá? Hoje eu vou falar com você sobre um dos utensílios do tabernáculo, que é a pia de cobre. E por que nós vamos falar sobre a pia de cobre? Porque quando você começa a fazer a leitura do relato, o livro de Êxodo, sobre cada um dos utensílios do tabernáculo, normalmente Deus não fala da onde que veio ou foi tirado para que se transformasse naquele utensílio. Claro que nós sabemos que alguns são de madeira, outros são de ouro, mas ele não fala a origem, da onde que veio o material. Agora, essa pia de cobre, Deus explica que ela veio dos espelhos das mulheres. Então, todos os materiais e utensílios do tabernáculo, eles têm um significado espiritual para nós. E se Deus deixou esse detalhe, é porque também Ele queria nos mostrar e nos falar alguma coisa. Êxodo capítulo 38, o versículo também é o 8. Vamos ler com o pastor, eu vou ler e começo a te explicar. Hoje nós vamos falar sobre a pia de cobre. E daí diz assim, ó: fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, diz a Bíblia Sagrada. Êxodo 38, versículo 8. Aí olha o que ele diz: dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da onde, pessoal? Da tenda da congregação. Agora olha de novo, fez a pia de cobre, com a sua base de cobre, mas da onde que veio a pia? Dos espelhos de quem? Das mulheres. Olha que interessante, aqui Deus usa o escritor do livro de Êxodo para mostrar para você um detalhe. Da onde que veio a pia de cobre? Você vai dizer, pastor, do espelho? É verdade. É que o espelho naquela época não era feito de vidro como hoje. Eles ainda não tinham essa capacidade de fazer de vidro. Como é que era feito o espelho? O espelho, ele era a pessoa que não tinha tantas condições, talvez um latão. A pessoa que tinha um pouco de mais de condições era de cobre. Mas era um cobre bem polido, mas tão polido aquele cobre, que se você se olhasse nele, ele mostrava a sua imagem. E esse cobre que eram os espelhos dela, o que as mulheres fizeram? Sacrificaram os espelhos dela. Você imaginou o que é a sua vida ser um espelho? Amém? O que seria da sua vida? Quem é que se olhou no espelho hoje? Agora imagina o que seria da sua vida ser um espelho. Elas sacrificaram os espelhos dela para entregarem no templo, e lá eles fizeram o que, pessoal? A pia de cobre. Pastor, para que servia essa pia de cobre? A pia de cobre ficava lá no tabernáculo para que o sacerdote, antes de fazer qualquer serviço para Deus, antes dele fazer, não importa o que fosse, um sacrifício, entrar lá porque o povo pediu ou porque a lei mandava ele entrar, ele tinha que se lavar nessa pia. Então a pia era feita daqueles espelhos, ou seja, era um metal tão polido que brilhava, ou seja, e ela era cheia d'água. Quando o sacerdote chegava ali para se limpar, na verdade, aquele material refletia a imagem dele. Ele fazia duas coisas, ele conseguia se enxergar, porque a água também, dependendo do fundo, reflete a nossa imagem, e além disso, ele se lavava. Para que ele se lavava? Para depois ele poder trabalhar para quem? Para Deus. Se ele não se limpasse, não se lavasse ali, ele não poderia fazer nada para Deus, porque Deus entenderia como que se ele tivesse em pecado. Em pecado ninguém podia servir a Deus. Então ele tinha que se lavar. E irmão, essa pia de cobre, ela serve mais ou menos como a palavra. O símbolo dela é o símbolo da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus faz isso que o sacerdote tinha que fazer. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos lavar, de nos limpar. A palavra de Deus tem o poder de transformar e de purificar a nossa vida. Quando o sacerdote chegava diante daquele material, ele era como um espelho, também refletia a imagem dele. E isso a palavra também faz. A palavra de Deus é como se ela fosse um espelho também para nós. Um espelho que nos mostra como que estão as nossas obras, que demonstra como é que estão as nossas atitudes. A palavra de Deus é como se fosse esse espelho que mostra como que nós estamos, como que está a nossa alma. Porque quando você chega diante do espelho, o que você enxerga no espelho? Você se enxerga lá, sim ou não? Quando você se olha no espelho, você está se enxergando. O que seria a nossa vida sem um espelho? Sem você poder se olhar e ver como que você está vestido, se está bem ou não está bem. Eu acho que ia sair muita gente aí mal arrumada na rua, se você não pudesse se olhar antes de sair na rua. E a palavra de Deus, ela é mais ou menos como um espelho também. Quando nós colocamos a nossa vida diante da palavra, a palavra começa a mostrar para nós aonde devemos mudar.
A palavra começa a mostrar para nós aonde nós temos que melhorar, o que temos que tirar da nossa vida, o que temos que colocar, o que devemos deixar de fazer. Mas uma coisa que você nunca pode esquecer, que o espelho não muda a sua vida. O espelho, ele só mostra como é que você está. Se você chegar diante do espelho, que nem eu estou usando a minha gravata aqui, e eu disser, olha espelho, não gostei dessa gravata meio azul, eu quero uma amarela, o espelho vai trocar minha gravata? O espelho só me mostra quem é que tem que tomar uma atitude. E assim é a palavra de Deus. Quando nós viemos ao culto, a palavra, ela simboliza o espelho, mas também simboliza essa pia. Porque além da palavra mostrar para você onde você tem que mudar, ela tem o poder de lavar você. Mas você tem que ir até ela e se lavar. O sacerdote, ele tinha que ir até a pia de cobre e ele tinha que fazer o quê? Pegar aquela água ali e se lavar. A água simboliza a palavra. Eu venho até o culto, o pastor vai pregar a palavra. A palavra vai mostrar para mim o que está errado, o que eu tenho que mudar, aonde eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer. A palavra vai ser pregada. Agora, diante dessa palavra, ou seja, diante da pia, diante do que Deus está me mostrando, eu tenho que me lavar. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma atitude. Eu preciso chegar diante do Senhor e dizer, Deus, o Senhor falou comigo nesse culto, o Senhor usou o pastor, o Senhor mostrou que tal coisa está errada na minha vida, que tal outra coisa. Agora eu estou aqui diante da pia de cobre. A palavra de Deus é o símbolo daquela pia de cobre. Eu venho aqui me lavar, ou seja, eu venho reconhecer que eu estou errado, reconhecer que nessa área eu preciso de uma mudança, naquele comportamento eu preciso de uma mudança, em tal área eu preciso de uma atitude, na outra. Eu estou aqui para mudar. Quem é que veio aqui hoje para mudar? Então a palavra de Deus é como se fosse esse espelho e essa pia. Tem esses dois poderes de me mostrar como eu estou, e se eu resolver chegar diante da pia de cobre, como o sacerdote chegava, e eu me lavar, ela tem o poder de me purificar, tem o poder de tirar o pecado, de tirar a sujeira, mas eu preciso tomar uma atitude. Você pode chegar diante do espelho que tem na sua casa, dar um sorriso para ele, ele te mostrou que você está com feijão no dente da janta de ontem. E daí você tem que levantar e tem que ir na padaria, só que o espelho está mostrando que a calça que você está não está boa, de pijama, está desbotada, que a camisa está amassada, o espelho mostrou que o seu cabelo está bagunçado e tem um feijão no seu dente. Você vai sair assim na rua? Você não vai sair assim na rua, sabe por quê? Porque você fica com vergonha do que o espelho está te mostrando. Mas não propriamente vergonha do espelho, mas vergonha das pessoas que vão ver você na rua. Você vê, eu tenho vergonha das pessoas por causa do que o espelho me mostrou. Mas às vezes eu não tenho vergonha de Deus quando a palavra fala comigo que eu tenho que mudar. Porque às vezes a palavra fala com a pessoa que ela tem que mudar e ela não muda. Ela continua bebendo, ela continua fumando, a pessoa não casa, não se torna um dizimista, não se batiza. Você vê, nós temos vergonha de sair mal vestido na rua por causa do que os outros vão falar, porque o espelho mostrou que eu estou mal vestido. Mas e quando a palavra de Deus mostra o que temos que mudar, por que eu não assumo uma atitude de dizer, bah, que vergonha, Deus? Eu tenho que mudar, o Senhor falou comigo. Eu não posso mais fazer isso, eu tenho que parar de olhar tal coisa, de fazer tal outra, de andar com uma pessoa que vai me desviar, eu tenho que abandonar esse pecado. Às vezes nós temos vergonha dos homens lá fora, mas não temos vergonha de quem? Quando a palavra mostra para nós o que temos que mudar. Quando a palavra mostra para nós o que temos que parar de fazer, as atitudes que temos que tomar. Ao contrário, se o pastor pregar a palavra na igreja e no culto, às vezes a gente fica até bravo com o pastor, porque o pastor pregou tal coisa. Mas a palavra é só um espelho, o espelho não muda a minha vida. O que muda a minha vida é a atitude que eu tomo diante do que o espelho está me mostrando. Então só vir no culto não vai mudar a minha vida. Porque às vezes a palavra está entrando no ouvido e está saindo aonde? O que muda a minha vida é a atitude que eu vou tomar diante da palavra que o pastor está pregando. Diante daquilo que Deus está me mostrando. E tem cultos que Deus realmente revela o que somos. Que Deus revela para nós o que estamos fazendo. Que a palavra vem de encontro ao nosso coração, que às vezes até o exemplo que o pastor dá é o que nós realmente estamos fazendo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. Porque eu posso me olhar no espelho e simplesmente virar as costas e continuar assim. Ou eu posso me olhar naquele espelho e simplesmente dizer, não, eu não vou continuar assim, eu vou dar um jeito na minha aparência, eu vou dar um jeito na minha roupa, eu preciso fazer alguma
coisa. Então, quando a palavra fala, nós precisamos também tomar uma atitude. Porque a pia era feita dos espelhos, ou seja, por que Moisés escreveu isso? Não à toa. Porque nenhum material, ele fala de onde que veio. As mulheres sacrificaram os espelhos para fazer a pia. E a pia, além de ter vindo os espelhos, e a palavra é um espelho que mostra como é que está a nossa alma, que mostra como é que nós estamos espiritualmente, a pia servia para lavar. E é para isso que a palavra vem, para que a gente chegue nela e se lave. Permita que Deus faça uma obra em nós para tirar o pecado, tirar as coisas erradas, tirar tudo aquilo da nossa vida que não agrada a Ele. Então, em cada culto que você participa, cada reunião que você ouve a palavra e a palavra mostrar para você o que você tem que mudar, o que você tem que fazer, chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu quero mudar. Eu não posso continuar assim. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu fui na igreja não sei quanto tempo, mas a minha vida não mudou, nada mudou. Claro, a igreja dá a palavra. Quem é que tem que tomar a decisão de mudar? É a pessoa. Porque ela pode ficar na igreja 10 anos e não mudar nada. Porque a decisão de mudar é dela, é ela que tem o livre-arbítrio. Eu posso me olhar no espelho, o espelho não tem braço para me mudar. O espelho não vai se mexer para trocar minha roupa. Eu tenho que fazer alguma coisa diante do que a palavra me mostra. E quantas vezes Deus tem falado conosco? Agora o que a gente tem que fazer é tomar uma atitude. Olha o que o Tiago vai falar, vamos para frente na Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 1. Tiago 1. Todos acharam? Tiago, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler com o pastor? Tiago, carta do Tiago, capítulo de número 1. Então a palavra de Deus é esse espelho. E também é a pia de cobre. Onde eu posso chegar, ver a minha imagem e me lavar. Tomar uma decisão de mudança. De deixar o pecado, deixar o que é errado, para poder servir a Deus. Tiago, capítulo 1. Você vai ler comigo o versículo 22. Olha o que diz o 22, eu vou ler para você. Você pode acompanhar com o pastor Tiago, é lá no final da Bíblia. Você vai depois do Hebreus, vem Tiago. Capítulo número 1, versículo 22. Diz assim, olha o 22, irmãos. E sede cumpridores do que, queridos? Da palavra. Então Deus está dizendo, eu tenho que botar em prática. Isso é o que vai mudar a minha vida. Não é apenas ouvir o pastor Luiz pregar, mas é praticar a palavra que eu estou ouvindo. Não é apenas vir no culto e ver o que Deus está me mostrando. E às vezes Deus está mostrando para nós como num espelho o que fazemos, atitudes que tomamos, mas comportamentos que temos. O que muda é nós praticarmos essa palavra. Aí diz, sede cumpridores da palavra e não somente o que, queridos? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quer dizer, a pessoa diz, eu vou mudar. Eu vou mudar. Às vezes a pessoa diz, mas ela não muda, né? Agora diz o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não o quê, queridos? E não cumpridor. Ele é semelhante a um varão. Olha o que o Tiago vai dizer, o que nós estamos meditando hoje. Um varão que contempla o espelho. O que ele contempla, queridos? Seu rosto natural. Então a Bíblia está dizendo que se eu sou aquela pessoa que sou só ouvinte. Às vezes somos bons ouvintes, bons frequentadores. Ele está dizendo que eu sou como uma pessoa que estou me olhando no espelho, mas não estou fazendo nada com o que o espelho está me mostrando. Agora, quando eu pratico, a Bíblia diz que tudo é diferente. Continue comigo. Aí diz mais o texto sagrado, 24. Porque contempla-se a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Essa é a pessoa que só olha, ouve, mas não pratica. Agora o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Por quê? Porque nós temos que perseverar em seguir a Deus, temos que perseverar em andar com Deus. Aí ele diz, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. O que diz a Bíblia? Este tal será bem-aventurado aonde, queridos? Então Deus está dizendo, eu não posso ser a pessoa que só me olho no espelho. Eu tenho que ser a pessoa que me olho, mas tomo uma atitude diante do que eu estou vendo. Diante do que Deus está me mostrando. O que Deus já falou com você que está comigo, quem está em casa, quem está ouvindo essa palavra? O que Deus já falou com você? Aonde precisamos mudar? Onde precisamos melhorar?
o que temos que tirar da nossa vida, o que temos que deixar. Ou às vezes Deus também está nos chamando para orar mais, para vir mais ao culto, para ler mais a Bíblia, para buscar, para praticar o que estamos ouvindo. Às vezes Deus pode mostrar o que temos que parar, mas também pode mostrar o que temos que fazer. Porque a palavra é esse espelho que está refletindo para você a vontade de Deus. Está mostrando aonde estamos, como estamos, o nosso estado espiritual. Temos que ser praticantes daquilo que a Bíblia fala conosco. Agora segue em frente, vamos em 1 Coríntios, e olha o que o Paulo vai falar para essa igreja. 1 aos Coríntios, carta de Paulo, capítulo de número 11. Então a palavra de Deus é o espelho, mas também é a pia. Se você chegar diante da palavra e você pegá-la, usá-la, ela transforma a sua vida, ela muda você. 1 Coríntios capítulo 11, ela tem o poder de limpar você de qualquer pecado. Ela tem o poder de limpar você de tudo que está errado. 1 Coríntios capítulo 11, todos encontraram? Então vamos ler com o pastor o versículo 31, queridos. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 31. Paulo está falando sobre a ceia, mas algo interessante para nós aqui agora. O 31 diz assim, amados. O que diz sua Bíblia? Porque se nós fizéssemos o que, queridos? Nos julgássemos a nós, o que diz o final do versículo? Não seríamos o que? Julgados. Então sabe que Paulo está falando? Todo dia nós tínhamos que nos julgar. Pegar o espelho que é a palavra e comparar a nossa vida com a palavra de Deus. E tudo aquilo que ainda não mudamos, não melhoramos, não fizemos ou deixamos de fazer, nós deveríamos todo dia nos julgar. Deus, eu enxergo, eu tenho que mudar aqui, eu tenho aquela falha, aquele defeito, eu quero melhorar em tal área, tal outra. Se nós nos julgássemos diante da palavra, falássemos com Deus, começássemos a nos julgar, nós iríamos mudar a cada dia. Só que às vezes não fazemos isso. E daí Deus diz que às vezes somos julgados por Ele. Que Ele vai vir com a palavra mais forte, com a palavra às vezes para nos exortar. Agora olha o que diz o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. E por que Deus às vezes vai usar o pastor com uma mensagem mais forte, mais dura, uma mensagem às vezes de correção ou de santidade que vai falar para mim abandonar o pecado? Por que Deus faz isso, pastor? Para não sermos condenados com quem? Com o mundo, ou seja, Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você no último dia deixe de ir para o céu. Deus quer ver você salvo. Só que Ele está dizendo, a palavra dele é o espelho. O que nós tínhamos que fazer? Todo dia ter um tempo para orar, para nós pegarmos a nossa Bíblia e lermos ela. E começávamos. Está na hora da gente começar a se julgar. Deus, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar lá, eu preciso mudar nessa área, nessa outra. O Senhor me ajuda, eu tenho um temperamento mais forte, eu estou assim. Porque Ele diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Julgados. Precisamos fazer isso. Deus não quer que você seja condenado, Deus quer ver você salvo. Então todas as vezes que Deus colocar a palavra diante de você como um espelho, aquilo que Deus te mostrar, faça. Aquilo que Deus te pedir, tome essa atitude. Melhore em cada área que Ele está falando com você, porque é isso que Deus quer, que a cada dia você seja mais parecido com Cristo, que a cada dia as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Só que a pergunta é, muitas vezes a palavra está falando conosco, e o que nós estamos fazendo? Que nós possamos nos julgar diante da palavra que Deus fala conosco, para que ninguém precise nos julgar. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, Deus não vai precisar usar ninguém para nos julgar. E está na hora da gente começar a fazer isso. Deus, pode colocar o espelho na minha frente, pode colocar a palavra, pode mostrar aonde eu estou errado. Por quê? Porque eu sou um filho que quero mudar. Quem é que quer mudar? Então diga isso para Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero melhorar cada culto, eu quero que o Senhor use a palavra para mostrar o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, aonde eu preciso melhorar, para que a gente possa um dia estar lá na glória com Jesus. A palavra de Deus é esse espelho. Todas as vezes que ela te mostrar alguma coisa, não apenas olhe o que ela está te mostrando, mas diante do espelho, tome a atitude, porque é isso que vai mudar a sua vida. Não é a palavra apenas que o pastor prega, mas é o que eu vou fazer diante da palavra que o pastor está pregando e que eu estou ouvindo. É a atitude que você adota, é isso que muda a sua vida. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado
dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.